Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, aliás, nosso companheiro Milton Filipelli. Tudo bem, Milton? Tudo bem, é sempre muito agradável estar aqui nos nossos estúdios, junto com os nossos técnicos, na sua companhia, para estudarmos a doutrina espírita. E esse tema de hoje, pelo menos a pergunta me indica que a pessoa quer estudar o espiritismo, não está buscando conhecimento espírita, né? Então, a pergunta que ela encaminha para nós, Milton, é a seguinte: a teoria dos chakras pertence aos ensinamentos espíritas? Bom, a gente não sabe se ela já tem conhecimento de que não pertence ou se ela realmente quer saber se não pertence, né? Não dá para, mas pelo menos está buscando conhecimento. Foi perguntado aí, dá duas interpretações. Mas antes eu gostaria de saudar aos amigos, ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os espíritos bondosos nos ajudem sempre. Bem, não pertence aos ensinamentos espíritas. Isso é uma doutrina esotérica, muito antiga, por sinal, que tudo é indicado que nasceu na Índia e de lá, então, depois, através de um processo de tradução do sânscrito para o inglês, começou essa divulgação no nosso Ocidente. Quem diz isto é o autor, o Leadbeater, nesse livro editado pela editora O Pensamento, chamado Os Chakras. Então, a parte de abertura, ela é uma parte que é muito importante, porque descreve a história de como isso passou para o Ocidente. Fala a data, mais ou menos, desde quando? Do ponto de vista de início de 1892, mas olha, estou lembrando que isso é muito antigo, é coisa de milhares de anos lá na Índia, com suas doutrinas perfeitamente místicas e esotéricas. E o Espiritismo não tem nada de místico e nem de esotérico. Ou seja, essa doutrina já existia muito antes do Kardec formular, ou trazer a doutrina espírita, o livro dos espíritos. E a gente tem que pensar o seguinte: nós já abordamos em outros programas. Kardec foi assistido por espíritos superiores. Que conheciam com certeza. Com certeza, se fosse algo que devesse fazer parte da doutrina espírita, eles teriam informado a Kardec, não é isso? Isso. Quanto ao valor, significado, valor, importância, eu considero que nós não devemos entrar no mérito de nenhum juízo de valor. Sim. Porque cada pessoa tem todo o direito de pensar o que bem entender e de divulgar o que bem entender também, desde que esteja de acordo com as leis sociais. Acontece que a pergunta dessa nossa irmã é uma pergunta direta. Ela pergunta se tem alguma relação com o espiritismo. Dos ensinamentos espíritas, não. Mas aí nasce então a pergunta: e por que no meio espírita também se divulga a teoria dos chakras, que são as rodas de forças, centros de forças, na interpretação do sânscrito? É que alguns companheiros espíritas esotéricos e místicos, alguns autores de livros, resolveram fazer essa ligação do espiritismo com essas doutrinas. Mas fazem isso por mal? Absolutamente. Eles têm a ideia de que isso possa contribuir com o esclarecimento do espiritismo, e não contribui, ao contrário, cria uma confusão na opinião pública geral e uma confusão pública espírita no meio dos espíritas. Porque, não sendo doutrinariamente um estudo do espiritismo, não há como dar validade à divulgação dessas ideias. Pelo menos no meio espírita, como espírita, né? Por quê? Porque para poder aceitar a doutrina dos chakras, eu teria que ter uma postura mística. E o espiritismo não tem essa postura. Eu teria que ter uma postura esotérica. E o espiritismo não tem postura esotérica. Por que o espiritismo não tem uma postura esotérica? Porque o esoterismo, ele cria a necessidade da interpretação daquilo que é misterioso, que ainda não foi revelado.
Então começa-se a revelar o que está oculto, por isso que chama-se ocultismo. Está ocultado ali, então vai aquele com conhecimento, os iniciados, principalmente as doutrinas dos Brahmanes, que é o caso aqui dos chakras, e ele então vai fazendo a interpretação de acordo, claro, com as suas ideias pessoais. É só assim que funciona. Então, não tem nada a ver com o espiritismo. Alguns espíritas, inclusive, pensam em aplicar os passes nas localizações desses centros de forças. E isso não é ensinamento espírita. Isso não tem nada a ver com o ensinamento sobre a transmissão de fluidos. Para o espiritismo, fluidos se transmite de pensamento para pensamento, do pensamento do espírito ou do pensamento do magnetizador, que no caso de Kardec se fazia, com o paciente, a pessoa receptora, aquela que está necessitada de receber esses fluidos. Não é o corpo físico que recebe. A transmissão é através do pensamento, e do pensamento se irradia para o perispírito, que é um corpo fluídico, e do corpo fluídico então chega até o corpo físico. Lembrando também que nessa transmissão há a intercessão dos espíritos. Mas não tenha nenhuma dúvida. Né? Porque a gente imagina às vezes assim, eu vou passar a energia para o meu. Não, porque muitas vezes quando nós vamos aplicar o passe, estamos lá sentados, estamos lá na sala de passe do centro espírita, senta uma pessoa na nossa frente para tomar um passe. Qual é o mal que aquela pessoa tem? Você sabe? Eu não, só o espírito ali com certa autoridade e conhecimento. O que a gente pode doar é o nosso amor, né? Pedir aos bons espíritos que transmitir a ela fluidos de amor, e que os próprios espíritos que cuidam desse trabalho potencializam aí sim para as necessidades daquele espírito que veio tomar passe. Eu não sei o que aquele espírito tem, como é que eu sou médium, adivinho? Não existe isso, né? Não existe. Não existe. Olha, o médium aplicador de passes, porque toda pessoa que aplica passes deve ser considerada como médium. Ela é intermediária dos espíritos. Seja de qual religião for, né? Mas ou seja espírita ou outra linha de pensamento qualquer, né? Que seja. Existem correntes nas mais diversas concepções religiosas que usam desse artifício, recurso. Desse recurso. Então ele pensa assim, o médium, aplicador de passes, ele ali no centro espírita, ele pensa dessa seguinte forma: Jesus, querido mestre, eu me encontro aqui disposto a ajudar este nosso irmão que está à minha frente. Que os bons espíritos possam aproveitar dos meus fluidos a quantidade de fluidos necessária para se agrupar os fluidos deles, espíritos, e fazer o encaminhamento para esse nosso irmão. Que realmente ele possa melhorar a sua saúde física, melhorar o seu equilíbrio espiritual, que ele possa sair da nossa casa mais fortalecido, que seja renovada a sua fé, a sua confiança na vida. É assim que pensa o bom médium espírita aplicador de passes. Porque, de novo, a gente não sabe mais ainda, ele pode estar com a mão levantada ou não, não precisa da mão. O movimento da mão é o que menos importa. O que importa é o movimento do sentimento, do coração, vamos dizer assim, na linguagem. O pensamento, na verdade. O pensamento bondoso, de auxílio. Que move tudo isso, né? E o que acontece? Os espíritos aproveitam desse momento solene em que o médium demonstra estar consciente da sua responsabilidade social, inclusive, faz essa destinação dos fluidos renovados, fluidos salutares, renovadores, fortes, curadores, e imediatamente, Coelho, ato contínuo, entra para o médium a quantidade redobrada de fluidos. Ele dispensou uma certa quantidade de fluidos, mas ele vai receber em dobro devido a essa sua vontade de ajudar o próximo. Lá na Gênese, estudando o capítulo de fluidos para entender melhor como isso se processa, os espíritos trocam os fluidos negativos por fluidos bons daquele que quer estar ali para receber o passe.
aí que se processa a cura. Não é assim que funciona? Às vezes cura instantânea. Às vezes cura instantânea. É substituição de fluidos. Dependendo da confiança, da fé, da do merecimento, muitas vezes. Da necessidade, com certeza é o que vai acontecer. Então, essa ideia de polarização ligada com centros de força, rodas de força, né? É realmente uma ideia, porque essa é uma ideia da teosofia, era Annie Besant que recomendava, ensinava e escreveu vários livros a respeito desse assunto ligado com a força da serpente, Serpent Power. Então é importante que a gente raciocine, né? Nós falamos com frequência, no Espiritismo a fé é raciocinada, então é importante que nós usemos a fé com raciocínio. A explicação dos Espíritos para Kardec é muito clara. Quem tem dúvida, e existe uma questão muito complicada ainda, no modo geral para os espíritas, pelo menos que a gente tem conhecimento, na interpretação do que é o perispírito, que é a chave para muitas questões que a gente ainda não entende. E se estudando a questão dos fluidos, se resolve uma série de outras questões que a gente às vezes interpreta de forma não doutrinária, né, Milton? E aí nós abrimos o perigo. Lembrar, então, que esse assunto ele é importante na medida em que nós entendemos como é que se processa a cura através dos fluidos. E lendo a Gênese, conforme você está dizendo, nós vamos entender como é que o Espiritismo encara esse processo de transmissão de fluidos pelos médiuns, através dos médiuns, para as pessoas necessitadas. Todos têm o nosso respeito com relação às suas crenças, né? A forma de aplicar os passos, mas a pergunta aqui, ela se restringe à questão: os chakras têm alguma relação com o espiritismo, né? Com os ensinamentos espíritas? Não tem, como você mencionou, né, Milton? Sim, não faz parte dos estudos doutrinários do espiritismo e realmente temos que respeitar, mas temos que dizer para quem precisa dessa resposta de que o melhor é atender às recomendações singelas, sem nenhuma complexidade apresentada pela doutrina através de Kardec. E se alguém tiver dúvida sobre aquilo que nós estamos afirmando, pode mandar um e-mail para a gente perguntando e a gente vai ter o maior prazer de responder, ou pode consultar as obras de Kardec, ver lá, né, nos livros da codificação se existe alguma menção, né, de centro de força, de chakra. Não há nenhuma informação com relação a isso. E mais uma vez a gente lembra aqui, os espíritos que cuidaram da codificação são espíritos com conhecimento muito além daquele que a gente tem hoje, né? Então, se isso fosse algo que fizesse parte das leis naturais, das leis universais, com toda certeza eles teriam incluído nos livros da codificação. Meu pensamento está certo, meu? Corretíssimo. Eu penso que é lógico, né? Um pensamento de ciência esse. Pensamento de ciência. Agora, então, do ponto de vista doutrinário, a resposta é essa que nós estamos dando. E lembrar que Allan Kardec ele tomou cuidado de mencionar a cura através da imposição das mãos. E há mesmo os relatos do Novo Testamento de como Jesus orientava os discípulos para esse trabalho, que isso é tão antigo quanto o mundo, mas com Jesus isso é tudo transformado para melhor. E nós vamos encontrar no Novo Testamento, então, a seguinte frase que reforça as razões pelas quais nós temos que adotar o método por ele também adotado. Ele diz ali no Novo Testamento: e imporão as mãos e curarão. O que nós fazemos no Centro Espírita?
nós impomos as mãos sobre, não é encostado, mas sobre a cabeça da pessoa e fazemos aquilo que eu mencionei a respeito da solicitação para os espíritos bondosos, em nome de Jesus, ajudarem aquela criaturinha que está ali, por vezes, muito necessitada de um apoio espiritual. E Kardec nunca foi contra o ensinamento de Jesus, né? Ao contrário, né? Sempre procurou trazer algum esclarecimento, que se porventura é possível, né? Mas deixar essas informações de forma bastante clara e objetiva para que as pessoas possam praticar isso de uma forma mais coerente, né? Segundo o entendimento da doutrina espírita, é claro. A diferença é que Jesus possuía a clarividência num grau que Allan Kardec, no livro A Gênese, vai chamar de grau supremo. Jesus, ele tinha a clarividência, então ele ia à frente, ele expandia o perispírito com maior facilidade e ele podia ver as necessidades da criatura que estava à sua frente. E nós não temos essa capacidade. Lembrando que clarividência não é um tipo de mediunidade. Não. Clarividência é uma capacidade do espírito ver as coisas à distância, tá certo? Acontecimentos do mundo material, como uma doença no corpo físico, como o pensamento da pessoa ligado a alguma coisa. Então, é um fato que esteja acontecendo. Ele tinha essa capacitação. Nós não temos. E não tendo, só nos resta nos apoiarmos nele. É por isso que se faz essa figura. Porque, por referência, nós aurimos esses fluidos melhorados para podermos executar esse tipo de trabalho no centro espírita. Se os espíritas soubessem qual é a importância, significado e valor do centro espírita, diz o Herculano Pires, o espiritismo seria o maior movimento cultural do planeta. Para a gente pensar, né? Claro. A responsabilidade também do centro espírita nesse trabalho de levar a informação às pessoas sobre o conhecimento espírita, né, Milton? E como nós estamos lembrando, fizemos o trabalho de lembrança do livro O Céu e o Inferno em nosso programa, nos programas anteriores, lembrar que também em 1865, na Bahia, Olímpio Teles de Menezes, ele começava a realizar um trabalho que depois ia se estender para o Brasil todo, esse trabalho de divulgação eminentemente doutrinária do Espiritismo. Vejam que nós temos que fazer uma análise muito bem feita desse tema, desse assunto, para valorizar mais a nossa casa espírita. Existem no Brasil cerca de 20 mil centros espíritas. Penso que nos próximos anos o número será ainda multiplicado, e é bom que multiplique mesmo, mas que os centros espíritas possam realmente falar a linguagem dos espíritos superiores que ditaram a obra da codificação. Muito bom, Sr. Milton. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Leiam o livro de Allan Kardec, o livro A Gênese, que trata de fluidos, para termos darmos uma importância maior a esse tipo de trabalho, para multiplicar os recursos e ajudar a todos os que se encontram necessitados dessa ajuda. E é muito grande o número. Com toda certeza. E por vezes eles desconhecem essa possibilidade que o centro espírita tem de auxiliá-los, né, Milton? É importante que a gente possa divulgar também essas possibilidades que qualquer casa espírita tem. Mas é preciso que seja divulgado. Então fica aí a sugestão que o Milton deu da obra A Gênese, né, de Allan Kardec, neste tema, sobretudo, os capítulos relacionados aos fluidos, né? Mas a gente aqui sempre faz uma indicação da necessidade de todos nós conhecermos toda a obra de Allan Kardec, para entendermos realmente o que está ligado à doutrina, o que não está ligado à doutrina. E isso não se trata de ser, se são espíritas radicais, não é isso não, é só a gente ter conhecimento da doutrina. Porque às vezes a gente está acreditando em coisas que não tem nenhuma relação com o que Kardec ensina. É só isso, é esse cuidado, né, que nós julgamos importante
que as pessoas têm. Por isso, a proposição aqui é de divulgar o trabalho de Kardec. Muito bem. Certo, seu Milton? Sim, senhor. Eu aproveito para saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Convidamos todos para que assistam às nossas palestras, que são realizadas às sextas-feiras, a partir das 19h30, e com transmissão ao vivo pelo nosso site tvfraternidade.com.br. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.